Mas nós estamos vendo agora uma atitude dos Estados Unidos oposta a um apoio ao Bolsonaro. Tem um relatório que eu já distribuí para algumas pessoas ontem que mandaram e-mail, estava na BBC essa matéria também. É um relatório em que alguns acadêmicos e gente de ONGs também mandou para a Casa Branca e congressistas americanos falando do risco de golpe do Bolsonaro. E hoje tem um artigo do ex-cônsul no Rio, ex-cônsul dos Estados Unidos do Rio, chamado Scott Hamilton, em que ele fala assim, se chama Defendendo a Democracia, aspas, o Brasil sabe bem, pela experiência amarga com a ditadura militar, que, quando a democracia morre, é difícil ressuscitá-la. O exemplo global do poder e prestígio democráticos brasileiros tem mais valor hoje como contraponto ao crescente avanço da autocracia pelo mundo do que em qualquer momento da história do país. Mas, em meio a ameaças verossímeis às instituições e valores democráticos do Brasil, os Estados Unidos permanecem passivos diante do público. Seria trágico se compensassem sua errônea e abertamente cômoda identificação anterior com o presidente Jair Bolsonaro, escondendo-se agora de modo complacente nas sombras. O ex-cônsul está dizendo que os Estados Unidos não estão se escondendo nas sombras, como foi com o Trump, e apoiando o Bolsonaro, como o Trump fazia. Está deixando claro uma posição aqui. Eu não estou julgando se a posição é boa ou não. A Sara depois vai comentar isso. Como cônsul-geral no Rio entre 2018 e 2021, testemunha as formas como Bolsonaro e seus apoiadores tentaram sabotar a integridade do processo democrático brasileiro e suas, em geral, espetaculares instituições democráticas independentes, imprensa, ONGs, TSE, STF e o próprio sistema de votação. A intenção é clara e perigosa, minar a fé do público e preparar o palco para o esforço de recusar-se a aceitar seu resultado. Não tenha dúvida, Bolsonaro se enxerga como um enviado de Deus para salvar o Brasil do comunismo. É uma visão messiânica e permeável à razão. A presença de Carlos Bolsonaro, seu líder de campanha nas redes sociais, na delegação que em março encontrou Vladimir Putin, presidente de um país que é um sofisticado manipulador digital de eleições, deveria nos deixar com a pulga atrás da orelha. É por isso, claro, que Bolsonaro o repudia. É porque lutou pelo voto em papel, mais fácil de desafiar, como contagem partidária, como vimos para a nossa infelicidade nos Estados Unidos. Está se referindo ao voto eletrônico. É porque contesta a integridade do TSE de modo a oferecer outra forma de desacreditar a legitimidade dos resultados. E ele termina assim. Em primeiro lugar, os Estados Unidos deveriam deixar claro, de modo cristalino ao presidente Bolsonaro, que uma tentativa de interferir na integridade do processo eleitoral brasileiro será objeto de repúdio absoluto e de sanções punitivas a todos os envolvidos, impostas simultaneamente por um amplo grupo de países. Segundo, a administração Biden deveria ser mais agressiva ao apoiar as instituições democráticas independentes do Brasil. Finalmente, por hora, a comunidade diplomática afim deveria adotar atividades públicas similares que deixassem claro seu próprio compromisso com as instituições e valores democráticos. Esse é o artigo do Scott Hamilton, ex-cônsul do ZEUA, lá no Rio de Janeiro. Sara, então nós não teremos aí apoio dos Estados Unidos a uma aventura golpista do Bozo. Diga lá, Sara. Bem, Sara? Tá me ouvindo? Sim, pode Eu falar. acho que esse é um tema muito rico, Kiko, isso que você está trazendo aqui, e tem muitos aspectos. Eu li partes desse relatório, um relatório que fala dos direitos humanos, das condições socioeconômicas, dos movimentos sociais, fala da questão da Amazônia. Inclusive, se você vai na página desse instituto, você tem pessoas que são claramente de esquerda neste instituto. Por exemplo, o Paulo Abrão, que tem um trabalho sério, Sônia Guajajara, que também tem um trabalho sério, e aí você vê, né, tem a cantora Daniela Mercury, Gregório do Vivier. James Green também, tem um intelectual brasileirista chamado James Green, que está lá também assinando. Então você vê que as pessoas que estão ali são pessoas genuinamente nas causas que ela representa. Tá? Eu acho que isso tem que ficar claro.
Agora, quando a gente pensa no direito, Kiko, o direito tem umas lógicas que eu acho que às vezes elas são muito úteis para outras coisas da vida. Você pensa, e se os papéis são reversos? Seria justo? Porque o que nós estamos criando aqui? Nós estamos criando um precedente de ONGs. ONGs nada mais são do que think tanks, são métodos de cooptação, que são os métodos de cooptação americanos mais usados em outros países. Como que surgiu 2013 no Brasil, por exemplo, e como que surgiram as primaveras árabes? Muito foi dinheiro jorrado pelos milionários do petróleo, os Koch brothers, em think tanks, que pegam aquelas insatisfações sociais, cooptam elas e redirecionam para o lugar que tem que redirecionar com uma série de think tanks. A jogada deles é que eles usam think tanks de todas os âmbitos sociais. Eles vão financiar pessoas de esquerda, eles vão financiar pessoas de direita. Essa é a grande jogada. É o método mimético que eles usam nessa cooptação em outros países. Primavera Árabe foi isso, tá? Para tirar o Gaddafi, por exemplo, foi isso que usaram. Então, seria justo, faz sentido, nós temos uma ONG que se chama Washington Brazil Office, que pode até ter um trabalho sério, um trabalho de cooperação sério, mandando um relatório sobre assuntos internos do Brasil, de soberania interna, falando para o país que tem uma ficha criminal de dar golpes e fazer guerras no mundo inteiro, falando, olha aqui, nossa democracia está em risco. Papai, nossa democracia está em risco. O próprio país que acabou de dar um golpe em 2016, eu vou passar um relatório para eles. O que eu espero disso? Eu espero que eles sejam supervisores da democracia no meu país. O Bolsonaro é um problema nosso. Nós que temos que tirar e nós temos que dar conta, não é o Washington. Então, eu acho que isso, por princípio, é um método de cooptação, e os Estados Unidos têm vários. Eu vou te dar mais um outro método de cooptação interno deles. O sistema bipartidário. O sistema bipartidário vai sempre também te oferecer o dos males, o menor. Ou, por exemplo, se existem grandes insatisfações raciais dentro do Brasil, vamos pegar um negro, que é o mais branco dos Estados Unidos, e vamos eleger o presidente, Barack Obama. Vamos dar um prêmio Nobel da Paz e vamos esquecer que ele vai fazer guerras, vai expandir as guerras do trono e vai matar mais gente do que o Bush. Então, o que eu vejo aí é que um país soberano não pode ter uma ONG produzindo um relatório e falando, olha aqui, Estados Unidos, e não, os Estados Unidos. O Brasil pede relatório sobre as questões raciais americanas, o Brasil pede relatório sobre como o Niagara Falls e o Yellowstone está sendo protegido pelas leis americanas, como que estão as emissões de poluição lá, e se a democracia nos Estados Unidos está ameaçada ou não por Trump, e manda para Brasília. Então, eu acho que a esquerda ela tem que ser muito politizada para ela não ser objeto desse tipo de cooptação. Tem um outro elemento perigosíssimo que você leu aí. Ele fala da Rússia como intervenção nas eleições locais. Eles estão ressuscitando nesse relatório o argumento do Russiagate, que não foi provado. Aliás, que foi descartado como não havendo provas pelo CPI do Senado americano. O que foi descartado pelo parlamento britânico. Quando o Russiagate, essa ideia de que a Rússia estaria interferindo nas eleições do mundo, saiu aqui e você teve uma corrente britânica querendo falar isso e uma corrente americana querendo falar isso, foram se instaladas CPIs e ambas foram inconclusivas. Como que você fala isso e esquece que o seu país, Estados Unidos, é o país que mais interfere não só em eleições, mas que vai conferir a eleição, que faz golpe, que faz revolução colorida e que agora está mandando 33 bilhões, quebrando o próprio país. O Biden é um lunático, quebrando o próprio país que está numa inflação sem nome galopante e mandando 33 bilhões para a Ucrânia, para irmão matar irmão, na mão de neonazistas. Então, Kiko, eu acho que as ONGs estão se transformando num sistema de cooptação e a esquerda tem que ser profundamente
politizada para não entender que os Estados Unidos não é o watchdog do mundo em termos de democracia. Eles são um fracasso e eles são os maiores golpistas do mundo. Não faz sentido você ter uma ONG falando, papai Joe Biden, eu tô com medo aqui, porque eu... Você lembra daquela bolsominha, Kiko, que foi gritar com o Trump? Ai, Trump, meu país tá morrendo, que não sei o quê. É a mesma coisa, com outra estética. Uhum. Mãos fora do Brasil. Isso não é um território colonizado. E mais, e se o Lula ganhar essa eleição, não é porque os Estados Unidos protegeram o nosso sistema eleitoral, que é um sistema muito seguro, muito mais seguro que o americano, muito mais seguro que o britânico. É porque o Lula ganhou, porque o voto popular queria o Lula lá. E o Lula, como presidente, é soberano e tem o direito de fazer as alianças na América Latina com quem ele bem entender. E ele não vai estar devendo favor para a Vitória Nuland, que veio aqui falar que estava muito confiante de que as eleições do Brasil estavam indo bem, de que as eleições eram seguras. Quem é ela para falar do sistema eleitoral brasileiro? Ela veio também nessa leva aí, é bom lembrar disso. Ela estava aqui dando esse recado, nessa missão mesmo para o Bolsonaro, a Vitória Nuland, bem lembrado mesmo. Ela veio aqui falar isso, Kiko. Não é fertilizantes, não é para condecorar novas tábuas do Amaral, ela vem aqui para poder marcar território na América Latina. Luiz Inácio Lula da Silva. Nós tiramos a Dilma porque, de acordo até com os vazamentos do Wikileaks, ela era muito radical. Ela parecia com Chaves. Quem quiser olhar, vai no arquivo do Wikileaks e coloca Dilma Rousseff. Aí, me perdoa, mas aí não é verdade, né? Tanto é que ela botou um Levi na economia, ela fez uma meia-culpa para nós, e radical não é verdade. Eu estou falando no imaginário. O imaginário de Washington é que Lula era uma pessoa moderada. Quando você lê os e-mails, é assim: Lula é uma pessoa moderada, ele faz alianças, ele faz concessões, e a Dilma é uma ex-guerrilheira, que não negociará. Então, eu acho que eles vêm aqui dar um recado para o próximo presidente do Brasil de que não ouse a se associar com Kirchner, não ouse a se associar... Porque nós temos que entender que o que está acontecendo com os Estados Unidos agora? Eles estão no processo de desmoralização. Antes, eles faziam essas guerras e falavam que era em nome do terror. Ninguém acredita mais na guerra ao terror. Ninguém. Você pode ver o próprio fenômeno Imran Khan, no Paquistão, que é um cara que fala: Estados Unidos, nós não somos seus escravos. E quando eu vi essa manifestação aqui, eu vi o nível de consciência política das pessoas, de que eles não queriam um Paquistão escravo dos Estados Unidos, queriam políticas internas independentes, e o entendimento deles de que aquilo ali era uma intervenção americana no presidente deles. Então, acho que muitas mentiras dos Estados Unidos hoje, elas já foram desbancadas. E eles estão economicamente sendo superados pela China. Eles acharam que iam fazer as sanções contra a Rússia e que o Putin iria cair. Nada disso aconteceu até agora. Pelo contrário, eles estão com uma inflação galopante, estão com problemas internos enormes. A administração Biden, se o Obama estabilizou a economia, o Biden está levando a economia para o buraco, que isso é o que importa para um americano médio. Então, eles têm uma crise profunda, eles estão perdendo a hegemonia do mundo e vão fazer de tudo, com todo o seu arsenal de recursos golpistas, democráticos, think tank e ONGs, para poder reafirmar essa soberania. Tem uma outra ONG, Kiko, essas ONGs movimentam rios de dinheiro de doadores. ONG é a maneira de você cooptar as propostas radicais de transformação radical para não fazer justiça, para fazer alívio social, para falar de uma pauta identitária, para poder ajudar uma certa comunidade, mas sempre apaziguando. O próprio sistema eleitoral americano é assim, é um sistema bipartidário, que quem quiser entrar dentro do sistema vai ter que entrar na máquina. Vamos supor, as ideias mais revolucionárias não conseguem se eleger pela quantidade de leis que não deixam eles entrarem como um novo partido. Me fala algum outro partido americano que você conheça, além de democrata e republicano. Mas não tem, está na Constituição deles, não pode ter. Tem vários, só que eles nunca conseguem chegar ao poder. No Reino Unido, me fala algum. Né? Trabalhistas e conservadores.
Não, na verdade, existem vários outros, mas eles nunca têm quórum para chegar até o poder, e os democratas, os próprios democratas, fizeram várias leis para suprimir a possibilidade de poder desses partidos. Agora, nessa eleição do Biden, teve, acho que foi Massachusetts, não sei quais estados foram, 3 estados. Massachusetts, como diz o Moro, Massachusetts. Massachusetts. Existiam 3 estados onde existia a possibilidade de senadores eleitos de outros partidos. Eles fizeram uma reforma e os democratas ganharam. Então, eu acho que é muito problemático isso. Eu não tenho dúvida que as pessoas que estão nesse instituto são pessoas genuinamente de esquerda, genuinamente preocupadas, mas eu acho que existe uma sedução e eles estão se deixando seduzir. Tudo bem ganhar em dólar, colocar Washington no currículo, trabalhar em Washington DC e fazer parte desse, e sentir que você está fazendo alguma coisa um pouco boa para o país, mas o esquema total send chills to my bones, me deixa assim, what? Vocês ainda não entenderam que vocês estão dando a galinha para o lobo e abrindo precedentes? E se um dia, Kiko, um outro instituto vier e falar assim, o Lula é um ecocida, o Lula, ele roubou mais que qualquer um outro, nós estamos preocupados. É convite à interferência imperialista dos Estados Unidos, simbólica e fática. Acho que a esquerda não podia estar fazendo esse papel, acho bastante preocupante e achei muito relevante você trazer esse relatório aqui. Ele fala a linguagem do Russiagate. Não, give me a break. Isso está mais velho que a serra. Eles estão reavivando argumentos mortos para poder falar e esconder as próprias intenções.